Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pastor José Oliveira. Antes do vídeo começar, já deixe a sua curtida, para que o vídeo alcance ainda mais pessoas. Abra o seu coração e fique com essa mensagem de fé, e que Deus te abençoe. O texto para nossa meditação está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Neste capítulo 5, nós podemos ver o contexto que o Paulo está falando sobre perseguições que irão acontecer por pregar o evangelho, situações que não planejaram, mas infelizmente estavam envolvidos, renunciando talvez um prazer momentâneo por algo mais duradouro, tanto que no versículo 6 ele diz: portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que enquanto vivemos neste corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor. Então a nossa visão, a visão do cristão, aquele que segue a Cristo, é viver por fé. A fé não é algo que você apalpa, não é algo que você vê, não é algo que você consegue fotografar, mas é algo que está dentro de você. Nós sabemos biblicamente que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. À medida que nós conhecemos o Senhor, nós temos fé. Se alguém perguntar, porventura, o tamanho da sua fé, é o tamanho, é a medida do conhecimento que você tem do Senhor, da palavra dele. Eu acredito que um exemplo que nós temos no livro de Mateus, no capítulo 14, que fala a respeito de Jesus juntamente com Pedro numa tempestade, vai ilustrar muito bem o que nós estamos falando. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14, versículo 28, no momento que Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos ficam apavorados, gritando: é um fantasma. E neste momento Jesus fala: pessoal, não tenha medo, coragem, sou eu, Jesus. E Pedro no versículo 28 fala: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Vem, disse Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Então você vê que Pedro estava no meio de uma tempestade, indo em direção a Jesus e andando sobre as águas. Vamos trazer um ponto positivo: nenhum dos outros discípulos andou sobre as águas, apenas Pedro. Pedro foi corajoso, Pedro deu um passo de fé, começa a andar sobre as águas, porém, quando ele repara, quando ele nota, quando ele olha, quando ele dá atenção para o vento e para as ondas fortes, ele pede ajuda do Senhor, ele começa a afundar. No versículo 31 diz: no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Jesus falando para Pedro. Então, quando nós atentamos para aquilo que vemos, nós começamos a afundar. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós não vivemos por vista, por aquilo que nós vemos, mas pela fé. A fé do Pedro foi tão pequena que mesmo diante de Jesus ele começa a afundar. Assim também a nossa vida. Nós podemos estar perante o Senhor, podemos estar participando de um culto, lendo a palavra, lendo a Bíblia. Quando nós duvidamos do Senhor, nós começamos a afundar, porque a nossa visão é uma visão humana, é uma visão natural, a ótica natural, que tem medo, que sente frio, que sente fome. A ótica de Pedro ali foi o vento batendo sobre ele, as águas batendo, aquele respingo de água gelada daquela madrugada batendo sobre ele, fez ele afundar. Por isso Paulo diz: nós devemos viver por fé e não por vista. Não é por aquilo que nós vemos, mas em quem nós temos crido. Se Pedro tivesse mantido os olhos no Senhor Jesus, ele não afundaria. Assim também, se você mantiver os seus olhos no Senhor, pode ter certeza que você não vai afundar. Mas quando você reparar no vento, no problema, nas situações que te rodeiam, que te cercam, nas adversidades, então você não vai conseguir manter os pés sobre as águas. Você começa a afundar. Claro que
nesse momento, Jesus está pronto para nos ajudar. Só que a vontade do Senhor é que não duvidemos, que mantenhamos, firmes todos os dias a nossa visão naquilo que não se vê, tendo uma vista por fé, lembrando que sem fé é impossível agradar o Senhor. Viva por fé, dessa maneira você não vai afundar. Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, comente aqui embaixo o que Deus falou com você. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Para não perder mais nenhum vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Fique com Deus e até mais!